Oitimba Podcast, o nosso ponto de encontro, hoje com mais um convidado, mais uma história para ser contada aqui por ele, né? Já apresento para vocês, o nosso convidado de hoje é o White Menezes, com muitas histórias, né, para contar aqui, tem muito serviço prestado no município de Itimbiras, é um cara que, né, tem um bom desempenho naquilo que faz e também tem um grande relacionamento com todos os timbirenses, né? Aqueles que fazem parte aí do seu leque de amizades, aqueles também que não faz parte daquele leque, né, daqueles amigos mais próximos, mas ele também tem uma grande simpatia por todos daqui da cidade de Itimbiras, e a gente vai conhecer um pouco mais da sua história, porque são histórias interessantes que a gente traz, né, nos convidados que a gente, né, apresenta aqui no Oitimba Podcast. Um abraço especial para todos vocês, né, que continuem sempre com a gente sempre pede para que você possa espalhar o nosso link. Pode deixar seus comentários, pode curtir também, tá certo? E a gente está aqui com mais um convidado, White Menezes. Seja bem-vindo ao nosso Oitimba Podcast. Muito obrigado, Jota. Eu agradeço imensamente aí o convite de todos vocês, a partir da direção do programa e a você que é o entrevistador aqui. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor, responder as perguntas que forem feitas e contribuir, como a gente sempre tem feito aqui no município de Itimbiras. Que o meu objetivo e missão de vida é contribuir, ajudar, fazer com que as pessoas cresçam de alguma forma. Muito bem, tá aí, olha, só pela introdução você já sabe que o nosso bate-papo hoje vai ser bom demais, viu? E claro, divertido também, tem muitas histórias interessantes. O White vai começar contando pra gente um pouco da sua infância, mas antes me responda o porquê esse nome White, né, assim, tão diferente. Jota, é assim, eu sou o mais novo, né, de 8 irmãos vivos que o papai tem, que antes de casar com minha mãe, papai teve uma outra família, e eu tenho 4 irmãos que moram em São Luís. Nós temos um relacionamento muito bom. Tu bem disse, são histórias interessantes, inclusive uma delas é que um desses irmãos meus foi quem me ajudou a realizar o sonho de ser habilitado, porque eu tenho um problema que é o daltonismo, eu tenho dificuldade com cores. E quando eu conheci ele, eu já vinha do estado do Pará, transferido para São Luís, que trabalhava nas contratadas da Vale, e nunca tinha conseguido tirar a minha carteira de habilitação por conta do daltonismo. E lá em São Luís foi que eu consegui, né, com a ajuda de um desses irmãos meus. E sou de uma família bastante conhecida aqui no município, grande. Nós temos aí o professor Wildon, que é conhecido de todos. Tem a minha irmã Biratana, né, a Lahai, e o mais novo que sou eu, o White Menezes. Tem aí um leque bastante amplo e grande, né, de familiares. Tem aí o Jandu, o Bembem, a Linda, né, que é sogra do Gledson, a Lourdes Machado, a Iratê, ou seja, é uma família bastante comprida. E o meu nome, eu, por ser o último, né, e não conheci meu pai, quando ele faleceu eu tinha 1 ano de idade, não tenho nenhuma lembrança dele, mas me disseram que ele era, ele era espírita. Então o nome veio daí, dos livros que ele tinha. Todos os nossos nomes são um pouco diferentes. Para tu ver, eu já sou diferenciado até no nome. Muito bem, dá pra gente perceber, né? São os nomes assim, e a maioria, né, com H, né? Aliás, com W, né? Com W, pois W. É. Assim, você falou do grande número de irmãos que você tem. Como é que foi a infância de vocês? Assim, a nossa infância aqui em Itimbiras foi bastante alegre e ao mesmo tempo difícil. Por quê? Quando o papai faleceu, que mamãe ficou viúva e carregada de filhos, a mamãe fez o papel de pai e mãe. Isso, o papai morreu em 81, né? Eu nasci em 80. Então imagina só, eu só sei contar algumas coisas do que me falaram, né? Certo. As dificuldades foram imensas. Agora, eu mesmo, assim, a gente nunca deixou as dificuldades do dia a dia nos abatermos. Tanto é que nós 4 irmãos somos todos unidos. Foi uma coisa que é um mérito da minha mãe, né, criar uma família unida. O Wildon, a Lahai, a Biratana, a gente é bastante unido, graças a Deus, né? Em relação aos 4 outros irmãos, eu tive contato com eles quando eu vim transferido do Pará, né, para São Luís, nas contratadas Vale. Foi que eu conheci
um deles. É uma história interessante. Eu estava no Anjo da Guarda e o seu Ovídio, que é irmão do finado Regino, Certo. né, que é o pai do Alex ali, me viu lá no café. Eu estava aguardando o ônibus para subir para a empresa. Aí ele me viu, ele muito educado, disse assim: filho do Wilson, tu estás aqui na casa de teus irmãos? Eu disse: seu Ovídio, eu não conheço nenhum, eu queria era conhecer esses homens. Já ouvi falar muitos dele. Ele disse: pois eu conheço os 4. E aí nos levou lá, quando ele ligou no mais velho, que é o Wilson, ó o W, porque lá são 4, é o Wilson, Wagner, o Highlander e o Edejoy. São 4 irmãos lá, né? Todos também com Parece W. estrangeiros, né? Pra te ver. E aí a gente tem um relacionamento de irmãos. Os caras são excepcionais, igual os meus irmãos daqui. Eles vêm aqui. Tem um que está até vindo para Coroatá, e ele disse: eu já estou em fim de carreira, eu vou para a terra dos meus pais, porque eles nasceram aqui. Eles nasceram aqui. A informação que eu tive é que a mãe deles morava aqui, próximo ao Fefeu, a escola Maranhão Sobrinho, né? Então, assim, foi uma infância um pouco difícil aqui, com a mamãe e os 4 filhos, por conta dos problemas mesmo financeiros da época, né? Imagina aí, 80, 90, a dificuldade era muito grande. Então a mamãe trabalhava de roça no Cabu do Zé Caminhão, a gente saía daqui a pé para o Cabo do Zé Caminhão, era uma distância bastante longa, e naquele tempo não se tinha moto e tudo. A referência de pai que eu tenho aqui, de um guerreiro, é do meu irmão Wildo, que carregou a gente nas costas aí, porque era o mais velho. Quando o papai faleceu, ele ficou com 10 anos. Então, ele foi o nosso alicerce, né? E é até hoje o nosso ponto de referência, né, de pai, e a nossa mãe, né, que graças a Deus soube criar os filhos com excelência, e todos eles deram homens e mulheres de Deus, porque nenhum se enveredou nos caminhos aí errados que a vida proporciona. Agora você citou que tem uma divisão, né, na sua família, apesar de ser uma família unida, mas tem essa divisão, uma parte de pai, outra parte de mãe. Isso. Não é? O seu relacionamento com todos eles, como é que é? Parece que a gente foi criado todo mundo junto. Todo mundo junto. Relacionamento 100%. Tem um que a gente brinca que, até porque eles, os 4 que moram em São Luís, se tu olhar pro Hildo, é mesmo que tá vendo eles. Tem um que é idêntico ao Hildo até na cabeça, meia grande. Certo? O Hildo vai me matar quando ver isso aqui, mas é verdade. E aí eles vêm com frequência aqui, na casa do Hildo, vão lá em casa, e a gente tem um diálogo bom. Eu tenho muitos sobrinhos que a gente não conhecia, né? Tenho muitos sobrinhos, filhos dele, porque daí, assim, eu sou mais novo, já estou com 44 anos. Imagina o mais velho, né, que é o Wilson também, ele tem uns sobrinhos, muitos, todos eles já têm filhos e já são bem estruturados, graças a Deus. E depois que a gente se encontrou, foi aquela alegria, porque a gente não tinha aquele contato. Imagine só, você ter uma família, saber que ela existe, mas não ter o contato. Quando você encontra, é uma alegria imensa. É sangue do teu sangue, né? E é um projeto de Deus, família. Então, independente da distância, né, por parte de pai e mãe, nós somos unidos e nos amamos todos nós, graças a Deus. E eles estão aí com frequência. Um vai vir agora para cá, vai se mudar para Coroatá, né, que casou-se com uma mulher de lá, e vai ficar aqui mais próximo da gente. E os demais, quando tem férias, essas coisas dos trabalhos dele, eles vêm para Timbiras para a gente se confraternizar e todo mundo ter aquela conversa boa das nossas histórias, porque tanto nós quanto eles também passaram momentos difíceis. Muito bem, a gente percebe na sua fala, né, que você cita muito o nome de Deus, né? Você é um homem de muita fé? Eu sou cristão, quero aqui professar minha fé em Jesus Cristo, eu creio em Deus, né? Eu costumo dizer que só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela, assim como só vai entender de Cristo quem um dia teve um encontro com Ele. E eu tive momentos difíceis na minha vida, onde eu não acreditava muito, né? Mas a partir do momento em que eu tive um encontro com Jesus Cristo, eu digo isso para muitas pessoas, alguns até desdenham, mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vi, e digo com total credibilidade que Cristo é real, sou cristão e quero morrer servindo a Cristo. E falo muito disso por quê?
Porque Jesus Cristo me tirou da sarjeta, me deu uma família, né? E hoje eu sou, para a minha família mesmo e para muitos que me conheceram, uma referência de mudança de vida. De mudança de vida. Né? Então isso tudo eu devo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você hoje é um cara, né, de muitas formações, né? De que forma essa fé influencia na sua vida profissional? E influencia de uma forma muito positiva. Por quê? Tudo que eu faço, eu coloco aos pés de Cristo. Todo projeto que eu idealizo, primeiramente eu compartilho com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pergunto se é da vontade dele, porque tem uma frase que ela é muito impactante e depois que você diz ela, você tem que estar disposto a arcar com as consequências que é. A frase, que seja feita a tua vontade. Quando tu diz isso, a tua vida já não pertence mais a ti, mas a Cristo. Porém, tu está aqui nesse meio, tu tem teus projetos. Então, tudo que eu vou fazer, eu coloco aos pés dele. Se acontecer, que o se é condicional, é porque é da vontade de Cristo, eu vou entender isso. E se não acontecer, mas eu trilhei o caminho, é porque ele queria que eu trilhasse o caminho para mim ter um aprendizado, mas não aconteceu, entendo que não foi da vontade dele naquele momento. Muito bem. Então tá aí, olha, acompanhando o Oitimba Podcast através da Oitimba TV. Você já pode aí deixar o seu comentário, né, espalhar o nosso link para que outras pessoas também possam acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que é com o White Menezes. Muitas histórias para contar e a gente, nessa primeira parte, a gente está falando um pouco de família. E como a gente está falando de família, hoje você é um homem casado, né? Me fale um pouco aí da sua família, sua esposa, filhos, como é que é? Sim, Seu dia a dia. Sou um homem casado, tenho um casal de filhos, né? Uma esposa, Isabelle Rayane Galvão Viana, daqui de Timbiras. E é assim, a minha base é a família, né? É meu alicerce. A Isabelle Rayane influencia positivamente na minha família como o que a Bíblia diz, auxiliadora, ajudadora, cuidadora e uma esposa, né? Graças a Deus o Senhor me deu esta família e eu louvo a Deus por isso, até porque a gente enfrentou muitas batalhas para ficarmos juntos. Muitos aqui, quando ouvirem esse podcast, vão entender. Porque, assim, foi muitas lutas. Todos nós passamos por diversos caminhos e escolhas na vida. E teve uma época que eu me enveredei muito pelo lado da bebida. E foi justamente no tempo em que eu estava namorando com a Isabelle Rayane. Então, assim, muita gente foi contra. Inclusive, eu lendo a Bíblia outro dia lá em casa, a minha Bíblia eu leio e fui estudando. Eu encontrei lá, no dia 11/8/2010, eu botei. Foi o dia em que eu conversei com a Rayane pra gente namorar e todos da família foram contra. Rapaz, eu li isso aqui essa semana. Chega, eu me emocionei na hora, eu chamei a Rayane, digo, Rayane, vem aqui. Aí ela olhou e disse, olha, eu tinha anotado, eu nem me lembrava que tinha feito essa anotação. Aí eu disse, olha o tanto que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Por quê? Quando eu escrevi isso aqui, todos foram contra, é porque realmente todos foram contra. Mas ela e eu, a gente brigou por esse relacionamento. E Deus nos abençoou com a união, porque família é um projeto de Deus, né? E aí a gente tem hoje aí um casal de filhos. As confusões que tiveram no passado hoje não tem mais, porque eu mostrei quem de fato eu sou, né? Um homem, porque eu costumo dizer assim, o filho tem que puxar para o pai. As referências que eu tive do meu pai aqui foram as melhores possíveis. Eu só achei uma pessoa aqui para falar uma coisa ruim de meu pai e ele queria transferir isso para mim. Eu até disse assim, cara, eu nem conheci meu pai. Como é que tu vai querer transferir uma coisa para mim? Se o teu intuito é me fazer sofrer, tu não vai conseguir. Porque eu não tenho memórias dele. Mas aprendi a respeitá-lo a partir das coisas que a Lourdes Machado, professora, me disse, minha tia, a Iratê me dizia, a tia Maria Lopes, né? O tio Weber, porque eu não conheci. Então, como é que o cara iria transferir uma história para um filho que não conheceu nem o pai? Então, ali eu já matei logo ele, né? No sentido de dizer assim, para com isso, que isso é nojento, isso é ruim. Você querer falar do pai de uma pessoa se ele nem conheceu, né? Mas foram as referências
melhores que eu tive. E como o filho tem que puxar para o pai, eu acredito que a fase que eu tive de turbulência que todos nós tivemos quando jovens, né, não era uma fase definitiva na minha vida. Eu tinha que seguir por um caminho que era próximo ao do meu pai, que era um caminho honrado, justo, reto e fiel. E é o que nós estamos seguindo hoje. Hoje eu vivo para Deus em primeiro lugar e para minha família. Eu costumo brincar muito com o Déris, que é colega seu, que a gente estudou junto, né? Eu digo, Déris, hoje tu não me vê em rodas de conversa, tu não me vê em bares, e parei com tudo. Hoje eu sou um homem de família e vivo para a dona Isabela e Rayane, para o Joaquim, Abner, Emanuel, Galvão de Menezes, e para Ana Sofia Galvão de Menezes. Tu percebeu o nome do meu filho? São 3 nomes. E tem W também pelo meio. Com certeza. Até o final dessa conversa a gente vai decifrar aí o porquê esse W, né? Vem aí na sua família desde lá dos princípios, né? Então, você falou na questão dos estudos. Como é que foi para você? Os seus estudos? Você iniciou aqui em Timbiras, né? Onde foi sua primeira formação? Estudo é a base de todo e qualquer cidadão. A educação. Eu aprendi isso com a tia Lourdes Machado. Você fala sempre na Dona Lourdes Machado, para quem não conhece, não é da nossa época, né? Não somos tão velhos assim. Foi uma grande professora aqui em Timbiras. Muitos timbirenses, né, tiveram a oportunidade de conhecer e estudar com a Dona Lourdes, né? Exatamente. Eu sempre vou falar da tia Lourdes e da professora Iratê, porque assim, além de serem partes da nossa família, referência na educação de Timbiras a tia Lourdes. Com certeza. Tia Lourdes educou muitos dos professores, né, que estão aí até hoje aposentados, né, a Lourdes Machado. Quem disser que não conhece a Lourdes Machado aqui em Timbiras é porque é desses mais novos, como tu bem disse, não é da nossa época, né? Eu uso ela muito como referência porque ela sempre nos motivou, nos incentivou a estudar, a buscar o conhecimento, porque a única coisa que não podem tirar do ser humano é o conhecimento, o saber. Isso aí ninguém tira de ti. Podem te tirar tudo, mas o saber é teu, é contigo e vai permanecer contigo. Então ela nos incentivava muito a isso. A Iratê, minha prima, né, também, e é uma professora excelente, já se aposentou também, e eu converso muito com ela. Meu irmão Wildo também, que é professor, né, e aí a gente conversa muito também a respeito da educação. E a gente tem isso na veia, que é o incentivo à educação. A minha formação primeira foi na extinta Escola Agrotécnica Federal de Codó, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Naquele tempo, subentendia-se que quem ia para a escola agrícola ia era só cuidar de animais e tal. Fizemos o seletivo aqui, eu, o Enéas, que hoje é vereador, o Remilton Martins, do Anjo da Guarda, o Antônio Carlos, e um que era sobrinho da Salomé, que morava aqui próximo, e já até faleceu, o Raimundo, né? E foi uma alegria quando a gente passou nesse seletivo, mas muitos criticaram. Teve pessoas que chegou para mim e disse assim, olha, se tu quiser cuidar de fezes, vai para o quintal da minha casa. Pessoas que têm a mente travada, né? Mas assim, a Escola Agrotécnica Federal de Codó, que hoje é o IFMA, foi uma grande escola e me deu um ensinamento excepcional. Lá foi onde eu fiz o meu primeiro curso técnico, que eu fazia médio técnico, técnico agrícola com habilitação em zootecnia. Depois disso, me formei como técnico em controle ambiental pela Universidade Estadual do Maranhão. E recentemente, juntamente com o nosso amigo, seu colega Déris, fizemos aí licenciatura em Geografia também pela Universidade Estadual do Maranhão e estou com 60% do curso de Gestão Comercial também pela Universidade Estadual do Maranhão. É assim, mesmo quando eu estava naquela fase da juventude e tal, eu nunca deixei de estudar e sempre buscava ler alguma coisa, ler livros, ler... Naquele tempo tinha muitos jornais, revistas, o pessoal da igreja saía na rua de Timbira entregando aqueles jornais, eu lia tudo ali. Muita gente recebia, né? Não, eu lia, todos eles eu lia. Por quê? A leitura abre a tua mente. A leitura faz tu falar melhor, tu pensar melhor, tu entender melhor e ter ideias novas. Tudo através da leitura. Então a educação é a base de todo e qualquer cidadão que quer se dar bem, que quer ter um futuro promissor, né? Independentemente de para onde ele vá, o que ele faça, mas ele tendo saber, com certeza ele vai alcançar voos mais longe.
Agora, esse primeiro curso que você fez aqui na cidade de Codó, foi, como você disse, muito criticado, né, na época, mas foi uma decisão sua mesmo de trilhar por esse caminho ou não tinha outra opção? Não, foi uma decisão minha, assim. Aqui em Timbiras sempre teve, né? Mas lá era promovido o médio técnico. Tu já ia sair de lá com um curso técnico. Um curso técnico, ele te possibilita a entrar no mercado de trabalho mais rápido e com salário bem melhor. E naquele tempo que eu fiz esse curso, eu já estava visando viajar em busca de emprego, porque não tinha emprego aqui em Timbiras. E vendo a luta que nós passamos, né, da mamãe em criar os 4 filhos, que não foi fácil para minha mãe, né, ela faleceu recentemente, e a gente tem ela como referência, e eu digo, eu vou fazer esse seletivo, e se a gente conseguir, a gente vai trilhar. Foi muito difícil a gente conseguir essa formatura, mas conseguimos, e foi o que abriu as portas para mim no estado do Pará, quando eu fui em busca de emprego. Foi justamente essa formação técnica. Muito bem, estamos conversando aqui com o White Menezes, né, falando um pouco aqui da sua vida, contando um pouco das suas histórias, da contribuição para o município de Timbiras. Olha, ele é um cara que tem, né, serviço prestado aqui no município de Timbiras, histórias interessantes, você vai acompanhar até o final desse nosso bate-papo, o Oitiba Podcast. A gente lembra mais uma vez, você pode aí se inscrever para receber a notificação, pode também espalhar o nosso link para que outras pessoas possam acompanhar o nosso bate-papo diário Oitimba Podcast através da Oitimba TV. O nosso convidado hoje é o White Menezes. Como você já pôde observar aí, nesse primeiro momento é de uma família tradicional aqui do município de Timbiras. Família Menezes, uma família, né, numerosa, né, White? A gente mas tem gente dois boa, Menezes, né? aqui. Tem dois São Menezes. duas divisões, né, Menezes? Assim como Almeida, Frazão, né? Isso, existe, exatamente. né? E a gente vai conversar agora sobre o curso de Geografia, né, Zootecnia, né, que você é recém-formado agora, né, em Geografia, juntamente com o nosso parceiro Déris Nascimento. O homem tá feliz, né, rapaz? Graças Tá a Deus feliz. deu certo. Você foi um cara que incentivou a muito, gente, né? a gente contribuiu para que ele tivesse êxito nessa formação. Muito bem. Você trabalha na questão ambiental, né? Você foca muito nessa questão ambiental. Como é que é para você trabalhar essa questão hoje que é bastante discutida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Até pela formação, a gente leva muito para o lado ambiental. Meu primeiro emprego no estado do Pará foi como técnico em meio ambiente nas contratadas da Vale. Lá eu tive um grande aprendizado, lá uma experiência excepcional. Por quê? Lá a gente encontrou muitos profissionais de nome e renome. Então, quando tu está do lado de pessoas boas que te motivam, tu tende a crescer também. Tive dificuldades? Tive. Porque saí de Timbiras naquele tempo, acesso a computador, a gente não tinha essas coisas. E lá tudo tu tinha que fazer e fazer parte dos relatórios, fazer parte da elaboração dos planos, né, das empresas. E aí foi um pouco difícil no início, mas encontrei pessoas que estenderam a mão e nos ajudaram. Tanto é que até hoje eu tenho contato com essas pessoas e até hoje eu tenho um bom relacionamento com o pessoal lá de Paraupebas, de Canaã, dos Carajás, de Marabá. E graças a Deus a gente se fala com frequência. E foi um desafio que foi, além de gratificante, motivador para que eu desse continuidade aos estudos dentro dessa área. Por quê? A gente encontrou diversos problemas, né, que a gente viu a oportunidade de ajudar outras pessoas. A gente viu que a área ambiental, ela tem um leque, que o profissional do meio ambiente, ele cuida de quê? Ele cuida da qualidade do ar, da água e do solo. Então, ele cuida da casa da nossa casa, né? Que é o planeta Terra. Então, assim, lá nas unidades Vale, é bem rígido, né? O trabalho rígido no sentido de cumprir de fato a legislação. A gente participava com frequência de auditorias, fiscalizações, e as empresas que eu prestei serviço, eu, como técnico em meio ambiente da empresa, era responsável por coordenar, né, por planejar, por conduzir uma equipe grande na manutenção de toda a área em que a empresa que estava contratada estava abrangendo. E era uma gama de
de profissionais. Pela manhã, quando a gente chegava, fazia um diálogo de saúde e segurança ocupacional, que era o DSSO na época, e era abordado os temas de segurança do trabalho, meio ambiente e outros temas. Tinha sempre aquela oração, né? E aí a gente ia a campo fazer as nossas atividades de fiscalização. A gente fiscalizava os nossos trabalhadores e a própria Vale tinha uma empresa fiscalizadora que fiscalizava a empresa contratada, né? E a regra, as leis, de fato, eram bem cumpridas dentro da unidade, até porque tudo isso impacta, né, no produto final, que é a venda do minério para fora. Isso aí tudo impacta. Quando sai, tudo isso aí, esses relatórios vão repassados. Como é que está o trabalhador? Está indo e voltando para casa com segurança? Como é que está sendo feito o trabalho? Eles estão se alimentando bem? Isso tudo é uma preocupação da Vale, né, em excelência nos seus serviços, porque os compradores dos produtos querem saber disso também. Eles querem saber se o trabalhador que está saindo às 4 horas da manhã para trabalhar está voltando com segurança. Então, segurança, meio ambiente é muito enfático dentro das unidades Vale, né? E tem que funcionar de fato. E a gente teve esse desafio aí enorme. Graças a Deus tivemos êxito. Inclusive, quando eu saí de lá, eu recebi um certificado de melhor técnico das unidades que teve lá em Canaã na época. Isso aí para mim foi uma vitória, assim, um reconhecimento. Conheci na época o diretor, que era o Roger Agnelli, se não me engano até faleceu num acidente aéreo, se não me engano. E lá eu conheci muitas pessoas que nos ajudaram. E o desenvolvimento do trabalho também foi muito bom. Tanto é que hoje, um dos caras que foi meu braço direito, hoje é diretor de uma das áreas de meio ambiente lá num dos maiores projetos que a Vale tem hoje, que é o S11D em Canaã. Quero até mandar um abraço aí para meu amigo Leno Brabo. E são muitas referências que eu tive lá. Alessandro Kerber, que também foi um cara que nos ajudou muito, é um rapaz de São Paulo. Por isso que eu defendo muito a questão de quem nos fez andante pelo mundo. Foi Deus. Quando ele disse, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então eu fui muito bem recebido no estado do Pará. Meus filhos, quando crescerem, com certeza vão sair daqui para estudar para algum lugar. Eu quero que eles sejam muito bem recebidos. Então é por isso que eu não tenho muito essa de dizer assim, fulano não é daqui, não é isso, não. Quem nos fez andante foi o próprio Deus. E eu acho muito bonita essa interação das pessoas e o recebimento, né, nas cidades aonde você vai. Porque com certeza, se tu tens filho, se ele for procurar um emprego lá fora, tu vai querer que ele seja bem recebido. Então vamos receber bem também aqui em Timbira as pessoas que vêm, né, para contribuir na nossa cidade. Agora a gente percebe que tem muitos jovens, né? Na época que você saiu aqui, você era bem jovem, né? Bem jovem. Que tem esse medo, né, de sair de Timbiras para enfrentar um desafio desse como você enfrentou, né? Que é praticamente sair aqui da prática para ir para... Aliás, sair da teoria para a prática, né? Você sentiu esse medo, não? Demais. Medo grande. E até hoje eu guardo na mente a memória da minha mãe chorando. Ela foi me acompanhar até na rodoviária, que naquele tempo era Transbrasiliana. E é aquela memória até hoje paira na minha mente. Da minha mãe chorando, eu ser o filho mais novo e tá saindo aí em busca de trabalho. Então foi um desafio muito grande. Desafio muito grande. É por isso que eu guardo comigo sempre ajudar as pessoas. Porque eu tive quem me estendeu a mão lá no estado do Pará. Daí eu fui para a casa do Uriaci, que é um primo meu, irmão do Jandu, do Bembem. Eu não sei se vocês lembram dele. Já faz muitos anos que ele está lá, né? Mas foi um cara excepcional, me recebeu na casa dele, fiquei lá. E de lá, quando eu consegui meu primeiro emprego, e aí foi que eu saí, que era para dar lugar para outro, né? Porque tinha outras pessoas que também iriam. E aí a gente enfrentou muitas barras, né? Teve um rapaz aqui de Timbiras que nos ajudou muito, que é o Renato Gaioso, né? O Luiz Pintor também esteve comigo lá nessa época, o Pituta também, o Roseno aqui do bairro São Sebastião. Rapaz, foram as dificuldades, a gente tem tanta história para contar. Nós morávamos, eram uns oito cabras lá dentro da casa que o Renato sustentou esses caras aí um bom tempo, Renato Gaioso, porque estava todo mundo desempregado. Se não fosse o Renato, nós estávamos rodados. Nessas dificuldades, pensou em voltar para Timbiras, não?
Pensei várias vezes, mas não tinha um dinheiro da volta. Aí era o jeito de ficar. Aí tinha que seguir. Porque lá em Paraopebas, né, lá no Pará, era a referência daquela época, né? Era referência. Hoje tem Minas Gerais, tem São Paulo, né? Mas Timbirenses aqui, eu acho que tem até lá um bairro, uma cidade chama Timbiras, né? Só de Timbirenses, tem até né? foi agora um pessoal joga bola lá, né? Tem a Copa Timbiras. Copa E Timbiras. também tem o Elias Ferreira, que é um cara que ajuda muito os timbirenses. Até porque é timbirense, né? O Elias, que é vereador lá em Paraopebas. E naquele tempo, Jota, não tinha celular para tu te comunicar com tua família, era orelhão. Cartão tu botava rapidinho e ia embora. Não dava nem para tu tomar a benção para a mamãe direito, porque já acabava e tu não tinha dinheiro. Teve uma época lá em Paraopebas que eu andando, eu converso muito com o Luiz Pintor e o Pituto, a gente quando se vê aqui na rua, a gente olha um pouco e diz assim, vamos pro Peba, aí um dia assim, Deus me livre, porque a gente passou situações muito difíceis lá, certo? Mas graças a Deus a gente conseguiu superar e temos o aprendizado, porque quando tu passa por uma situação difícil, eu entendo o seguinte, tu tem duas opções, mudar ou ser diferente. Quando a pessoa passa por uma situação muito difícil, que ele consegue êxito na vida, tem muitos que se trancam, com medo de passar por aquilo de novo. E eu tomei a decisão de ajudar. Crendo em Deus, nunca vai fechar as portas para quem ajuda o próximo. Por isso que eu defendo muito essa questão de estender a mão, ajudar o próximo, amar o teu irmão, acolher. Essa é uma das bandeiras que eu levanto. Aqui na zona rural de Timbiras a gente tem muita coisa que já foi feita. Eu não tenho muito essa questão de redes sociais, de tudo, mas quando a gente anda, as pessoas que nos veem, quando eu disse, né, que estaria aí entrando nesse ramo da política, foi muita gente lá em casa me procurar para saber se de fato era verdade. Pessoas que eu ajudei quando eu estava no Pará. Porque eu sempre me lembrei, minha mãe sempre me deu esse ensinamento. As dificuldades que nós passamos não é referência para que você se torne ruim, mas sim para que você ajude outras pessoas, para que não passem pelas mesmas dificuldades. Então isso é uma coisa bonita. Muito bem. Você passou uma temporada lá no Pará, depois retornou para Timbiras. Foi nesse retorno que você começou a trabalhar aqui por conta própria? Que serviço era esse? Não. Antes de eu ir para o estado do Pará, eu já trabalhava aqui por conta própria, né? Assim que eu terminei o curso... Diretamente com... Na zona rural, sempre rural. na zona rural. Sempre envolvido com a questão agrícola. Ambiental e agrícola, justamente. Nesse tempo, a gente recém-formado e não tinha muito recurso, e aí a gente se uniu, eu mais um rapaz de Codó, chamado Dário Els. E a gente fazia cadastros ambiental rural. Na época, cadastro ambiental, quando se falou, era uma coisa assim de outro mundo, né? E a gente chegava, via muitas pessoas carentes, muitas pessoas que tinham saído, voltado para comprar seu pedacinho de terra. Aí se tornou-se obrigatório o cadastro ambiental rural. Aí as pessoas, meu Deus, quanto é isso, quanto é aquilo. Aí eu mais esse rapaz, vamos cair no campo, fazer cadastro ambiental rural. Então a gente fez inúmeros cadastros ambientais rurais aqui no município de Timbiras. Tinha localidade que a gente chegava, o trabalhador dizia, senhor, eu não tenho como fazer. Eu digo, meu amigo, não vai ser por conta disso que nós vamos deixar de fazer o seu cadastro, não. Você pode ter certeza que nós vamos fazer. Moço, mas não tem como lhe pagar não, o que eu tenho aqui é uma galinha. Eu digo, amarre ela aí, deixa ela piada aí, mas o seu cadastro vai ser feito. E assim, essas pessoas hoje são muito gratas por conta disso. E aí foi a época também que as pessoas estavam precisando de projetos para criação de gado. Fazia o projeto, né, para o banco, e aí para criar suínos, que são os porcos, caprinos, né, e a gente fazia também esse tipo de trabalho. Eu mais o Dário, medição de terra, com o GPS, aí depois passei a trabalhar com georreferenciamento e processamento de dados, que aí enveredei mais também para a área de licenciamento ambiental, após isso. Aí foi quando eu viajei para o estado do Pará, quando eu retornei, eu dei continuidade aqui no município de Timbiras, trabalhando com licenciamento ambiental, que já tinha um conhecimento maior, já sabia elaborar planos de gerenciamento de resíduos sólidos, já sabia elaborar planos para licenciamento, já sabia fazer uma série de coisas que anteriormente eu não tinha acesso, porque o leque é muito grande dentro da área de meio ambiente, dentro da área de geografia.
né? Uma das áreas que eu pretendo me especializar é o geoprocessamento, que é a análise de dados propriamente dita. Então, isso aí me abriu portas imensas aqui no nosso município também. Não só aqui no nosso município, até hoje eu recebo ofertas para ir para Minas, para ir para São Paulo, porque essa galera que eu trabalhei no estado do Pará há muitos anos atrás, eu tenho contato com todos eles. E eles me convidam muito, né? White, rapaz, vem para cá, nós estamos aqui numa obra em Minas, nós estamos aqui em Lavras, nós estamos aqui... Tanto é que aquele acidente que teve lá na Vale em Minas, a gente perdeu alguns colegas lá naquela barragem que se rompeu. A gente também chorou por aquele acidente, porque quando a gente está inserido dentro de um grupo, né, de pessoas que a gente conhece, que acontece uma coisa que tira vidas, a gente também se compadece, se entristece e chora, porque são trabalhadores, né? E acidente aconteceu, né? Mas, assim, a gente tem muitos amigos, não só lá no estado do Pará, como em outras cidades, porque muitos daquela época foram para outros lugares. Tem muitos deles que botaram empresas e me convidam para o Tocantins, Araguaína, Senador Canedo, que é uma cidade também que tem muito timbirense, né? E convidam a gente. Só que eu quero dar minha parcela de contribuição ainda mais aqui no meu município. Eu sinto que eu preciso fazer alguma coisa a mais aqui no meu município. Por isso estou aqui desenvolvendo esse trabalho aí na área ambiental e também educacional, porque sou convidado por muitos professores para dar palestras, eventos, e a gente sempre vai. Educação de jovens e adultos. Outro dia o nosso amigo Tossan convidou para a gente ir dar uma palestra lá no Lixão, a gente foi. Então, assim, eu sou uma pessoa que aprendi muito com a educação e estou aberto e disposto, né, disponível a ajudar quem quer que seja e esteja precisando aí nesta área também da educação. Eu sou um incentivador da educação aqui no município de Itimbiras. Isso eu herdei da minha mãe e da tia Luz Machado, que foram as referências aqui na minha vida, para mim. Bom demais. Olha, tem uma frase que eu considero muito verdadeira, é a questão da gentileza gera gentileza. E a gente percebe aí que por onde você andou, você fez muitas amizades, né? São preservadas até hoje, né? Inclusive convícios, né? Como você já citou aí. Aqui dentro do município de Itimbiras, né? Nessa questão de fazer os cadastros, que você convidou um amigo, viu a dificuldade de muitas pessoas que não tinham recurso para pagar o serviço. Você recebe ainda, né, de pessoas aquele sentimento de gratidão pelo que você fez, reconhecimento até hoje? Até hoje. Recentemente, eu tive uns problemas de saúde, e aí eu não pude mais sair, tanto é que eu emagreci pra caramba, pesava 98, estou com 74 quilos. E aí, algumas pessoas que souberam desse problema que eu tive, vieram aqui em casa. E o interessante é que a gente se trata todo mundo de compadre. Compadre, se eu não soube que você estava doente, aí vem com a galinha caipira, aí outro vem com o feijão verde. Eu digo, não, compadre, não preciso. Compadre, você me ajudou demais, compadre. Isso eu não sabia. Então, assim, a gente se sente feliz em ter feito algo bom para as pessoas e que ficou impregnado nela. Porque a gratidão, ela não sai, né? Quem é grato, ele eleva o espírito, eleva a alma e com certeza consegue aí, né, alcançar lugares mais longe. E a gente tem muitas pessoas que nos agradecem até hoje. E aí esse relacionamento faz com que a gente estreita ainda mais os laços de amizade com os filhos dessas pessoas, né? E a gente mantém aí essa linha de raciocínio e esse relacionamento com todos, bons relacionamentos aí em toda a zona rural aqui do nosso município. Porque eu andei muito, eu conheço essa zona rural aqui de ponta a ponta. Muito bem, olha, tá aí, você que não sabia, né, dessas qualidades, né, dos serviços prestados aí pelo White Menezes, a gente olha assim, né, vê um cara tão jovem, rapaz, né? Será que esse cara fez alguma coisa por Itimbiras? Fez, tá aí, tá relatando, né, fez muita coisa por Itimbiras e pretende fazer muito mais ainda, né, e a gente sempre procura trazer convidados, né, que venha contribuir, né, com informações interessantes para você que está aí acompanhando através da Oitimba TV, o nosso bate-papo, o Oitimba Podcast. E a gente, mais uma vez, lembra para você que você pode compartilhar, pode também comentar, pode se inscrever no nosso canal e, claro, melhor ainda, espalhar o nosso link para que outras pessoas que estão fora do município de Itimbiras
até mesmo fora do estado, fora do país, possam acompanhar esse nosso bate-papo, que é muito interessante, enriquecedor, né, para a nossa história, a história do nosso município. E o nosso convidado de hoje, você já percebeu que tem muitas histórias para contar, o White Menezes. Seus projetos agropecuários e ambientais, né, que você já realizou aqui no município de Timbiras, né, nas comunidades. Como que você vê, né, o futuro dessas atividades aqui na região? Olha, eu vejo com bons olhos, né, esse avanço desses trabalhos. Como eu relatei anteriormente, a gente antigamente fazia muitos projetos para as pessoas que queriam criar um gado e adquirir o recurso para comprar aquele gado, aquele porco, aquele bode. Hoje, com o avanço, né, da agropecuária, eu vejo com bons olhos. Por quê? Timbiras está crescendo. Se você observar, de 2017 para cá, Timbiras mudou muito. Abriram muitos comércios, postos de combustíveis. Isso trouxe pessoas de fora. Só abre negócios quando a cidade está crescendo, né? Assim, a gente trabalha com muitos projetos ambientais. Foca-se muito na questão dessas fazendas. Como eu vejo isso? Eu vejo de forma positiva. Eu conheço fazendas aí que emprega 30 pessoas, carteira assinada. Geração de emprego, né? Na questão das comunidades, ouso aqui em falar, tem que haver o diálogo, no meu entendimento. Tem que haver o diálogo. Por quê? A agricultura familiar é um dos pilares aqui da nossa cidade. Com o avanço do agronegócio, não é que a agricultura familiar vai finalizar, muito pelo contrário. Nós temos aqui convidar essas pessoas para um diálogo, para que eles possam ajudar, porque são grandes empreendedores, a ajudar o agricultor familiar. A pessoa que mora na comunidade, que tem lá o seu pedaço de terra, né, para que eles possam produzir melhor. Então eu vejo com bons olhos nesse sentido. Mas tem que haver o diálogo. Tem que haver o diálogo. Como eu disse, gera emprego, gera renda, e a gente também tem que fazer uma forma de chamar essas pessoas para conversar. Para quê? Para que o que eles produzem fique uma parte aqui no município. Eu entendo que se entrou aí produtores, né, pecuaristas, gado de corte, vamos chamar esse pessoal para uma conversa. Muito desses fazendeiros, muito desses pecuaristas que veio, né, e adquiriram terras aqui em Timbiras, são empresários em suas cidades. Vamos chamar esse pessoal, botar um dos ramos das atividades que ele tem lá, seja do comércio, aqui no nosso município. Nós não vamos expelir, vamos chamar para o diálogo e fazer aquela conversa onde comunidade, sociedade timbirense e o cara que veio investir fiquem satisfeitos e felizes com isso. Porque o avanço está aí. A tendência é crescer, né? Então, assim, o diálogo é a porta de entrada para que haja bons relacionamentos e o município também continue aí nessa crescente que vem, né, tendo aí desde 2017 para cá. Você falou num ponto importante, né, que é de 2017 até os dias de hoje, o crescimento na economia do município, né? A gente fala muito, né, o município de Timbiras melhorou, tá vindo muitos mais comércios, mais isso, mais aquilo, gerando mais emprego, mais renda. E eu te pergunto, você que anda muito na zona rural, esse crescimento, ele está se refletindo também para a zona rural? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Hoje, porque às vezes a pessoa se prende muito só na questão aqui do centro, né? Do centro da cidade, não, sem sombra de dúvidas. Esse crescimento ele está impactando também diretamente o homem do campo. Se você observar hoje, né, na zona rural, tem muitas pessoas que conseguem ter um bem melhor, um carro, uma moto, né? Isso reflete, isso vem de quê? Alguma coisa aconteceu aqui que ele teve acesso a comprar esse veículo lá. Está circulando, né? A gente vê aí muitos produtores que vêm e trazem para vender aqui em Timbiras e vende aqui em Timbiras.
né, o pequeno produtor. É para se fazer mais? É para se fazer mais. Dá para se fazer mais? Dá para se fazer mais. Eu que sou dessa área, né, ambiental e agrícola, eu entendo que dá para fazer mais. E a gente tem também projetos voltados para essa área, para alavancar ainda mais, né, o pequeno produtor. Como eu já andei, eu conheço pessoas de outros estados que em 1 hectare de terra sustentam uma família de gerações e gerações, trabalhando de forma tecnicamente correta. Eu, como um técnico, defendo muito, né, a utilização do trabalho técnico para o homem do campo. Ensinar ele a produzir melhor, ensinar ele a plantar melhor, ensinar ele a como num espaço onde ele tem, trabalhar a cultura, de diversas culturas, fazer uma rotação de culturas no mesmo solo. Aí entra a questão desses pecuaristas. Como fazer isso? Você prepara o solo. Se você produz esse ano aqui, o arroz, por exemplo, e arar a terra, o solo vai estar fraco. Vamos fazer uma parceria para a gente corrigir o solo, para a gente produzir melhor. Porque muitos produtores fazem isso, a correção do solo, para produzir lá, né, o pasto para o seu gado. E isso aí também pode ser feito na agricultura, né? Ao invés de você botar uma roça no toco aqui e outra aqui, você vai produzir todo o tempo no mesmo lugar, de forma melhor, mecanizada e com menos esforço. Quer dizer, tem a questão do aproveitamento do solo, como você falou, né? Tudo hoje, quando você vai trabalhar a questão da agricultura, envolve o meio ambiente, né? Então Tudo. tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Como é que está sendo levado essa mensagem hoje para as pessoas, principalmente do campo? Está mais fácil o diálogo ou continua complicado? Quando se fala em questão ambiental, a gente sempre imagina um conflito, né? De informações, a pessoa não aceita da forma que é para ser correto. Como é que está esse diálogo hoje? Olha, eu tomo como base e referência, né, o que eu vejo desses pecuaristas que vieram. Os que eu conheço, todos eles aí estão trabalhando de forma legal. De forma legal de que como? Licenciados. Tu tem um imóvel, tu vendeu, ele é teu. Meu entendimento. Tu é um morador tradicional. Aquele morador tem o direito dele. Quem vai decidir isso aí? A justiça. Quantos hectares de terra vai ficar para aquele morador? Porque é sensato ele ficar no local dele, de nascimento dele. Tem pessoas aqui que têm 90 anos e nasceu e se criou nessa zona rural. Não é porque aquele imóvel foi vendido que vão tirar ele de lá. Não. Ele tem o direito dele de ficar lá. Então a gente vê propriedades aí grandes que a gente escuta, né, conflitos em algumas e outras não. Eu tomo como referência aqui no Campestre. Aonde eu tenho andado aqui, todo mundo, os que eu converso com eles, estão felizes, que ganharam lá a sua quantidade de hectares de terra. Eu digo, dá para tu trabalhar? Esse rapaz está bom demais, ficou, foi bom. Muitos dos que eu converso aqui no Campestre, né? Todo mundo ali tem seu pedaço de terra. E o comprador ajudou todos eles. Fez o açudezinho dele, ajudou ele com uma máquina para fazer um arado, para fazer uma casa. Então, aqui do Campestre eu vejo que o que falta é um diálogo melhor. Do meu ponto de vista, é um diálogo, né? E, de fato, esse diálogo acontecer, envolvendo todos os setores. Sindicato, comunidade, poder público municipal, Estado, né? Porque licenciamento ambiental, essas fazendas, eu citei que todas elas trabalham regularizadas, porque eu acompanho isso. Então, a autorização é dada de acordo com a lei pelo Estado, né, que é o órgão licenciador. Aí muita gente não sabe. Só, mas estão fazendo isso, fazendo aquilo. Mas não procuram saber de que forma estão fazendo. Se estão fazendo de maneira correta ou não. Tem algumas coisas ainda, que precisa ser corrigido. Tem. Mas Timbiras não está à deriva, como muitas pessoas falam por aí. Não está. A questão é que
Hoje, eu vejo que a sociedade se preocupa muito com o bem-estar próprio e não com o próximo. Eu defendo muito, se tu fez uma coisa boa, isso tem que ser espalhado. E as pessoas, quando se trata dessas questões, eles ocultam. Mas aqui, o acompanhamento dessas fazendas é feito. Estão trabalhando licenciado, as que eu conheço. As que têm alguma coisa ainda, deve estar aí nas áreas judiciais ou agrário na justiça. Aí não compete a gente tomar decisões, né? E as fiscalizações em relação ao município foram todas elas feitas. E está sendo feita. Diversas vezes vocês viram aí o Batalhão de Polícia Ambiental do Estado passar e fiscalizar. Quando as comunidades fazem, né, as denúncias, acatadas e são verificadas todas elas, né, as operações que são feitas. Então, assim, está sendo dada uma resposta para a comunidade, está sendo dada uma resposta para o cidadão. Muito bem. Como você diz, né? As notícias boas, às vezes, elas não chegam tão rápido, né? E precisas como aquelas, né? As ruins, As né? ruins. As ruins chegam rápido e chegam devastando tudo. Às vezes até de forma, né? Distorcida. Distorcida, é. Pois é. Muito bem. Olha, o White Menezes, ele trabalha com questão, né? De ambiental e também agrícola, e se de repente você está aí, né, com um lotezinho aí, quer fazer alguma coisa, não sabe, né, como fazer, o que fazer, o White também pode dar orientações sobre isso, né, White? Sem sombra de dúvidas. É só procurar o White. O White Menezes, aqui na Avenida Barreto Vinhas, em frente onde era o antigo Posto Nacional 2. O conhecimento que eu adquiri não foi só para mim, foi para espalhar para o próximo. Todo o conhecimento que eu adquiri foi para espalhar para o próximo. Aí, viu? Então, vamos lá. Tá com dúvida? Procura o White, que ele vai tirar suas dúvidas, vai te orientar como você deve fazer. E claro, né, um rapaz que sempre acolhedor, né, como ele diz aqui, ele está aqui para compartilhar. Você às vezes, né, vê, rapaz, será que eu vou ter coragem de chegar no cara e pedir uma informação? Acaba esse medo, né, White? Porque tem muita gente que diz que eu sou zangado. Não é zangado, eu gosto das coisas corretas. Eu já vi mesmo esse ditado, White. Eu não queria entrar nesse assunto, mas tem gente que diz mesmo, para o White ali, ele pronto, depois respondão, depois assim como diz. Não, eu sou verdadeiro e sincero. Eu defendo a verdade e a sinceridade. Doa quem doer. Não é porque tu é superior a mim que eu vou deixar de te dizer a verdade. Não. Porque eu defendo que o que é certo vai longe. E o que é errado se acaba rápido. Né? Então, independentemente de quem seja, de como seja, o certo é certo, o errado é errado. Eu só tenho medo da justiça divina. Daqui da terra, se a pessoa disser assim, fulano é zangado, tu, depois que me conheceu, qual a tua análise? Que a gente não tinha contato, mas aí depois o Deres nos levou, eu tenho certeza que eu disse assim, rapaz, o cara não é aquilo que disseram. Exatamente. É porque assim, eu sou muito caseiro. Como eu disse anteriormente, eu vivo para minha família. E às vezes eu dou umas respostas verdadeiras que a pessoa entende como ruim, mas não é. Eu prefiro ver tu triste com a verdade do que tu alegre com a mentira. Então não espera de mim enganos, mentira, isso aí não, isso aí tu não espera de mim. Até porque como cristão, eu não posso ter esse tipo de prática. Aí é onde dizem, rapaz, ele é ignorante pra caramba. Se essa é a definição de ignorância, pois é você. É um desses pontos que a gente trata aqui no nosso bate-papo, é para abrir, né, esse leque, para que as pessoas possam conhecer melhor, né, os personagens que vêm por aqui. Porque às vezes você só conhece de vista, mas não sabe da história, né? Do que ele faz, né? O porquê que ele é assim, né? Uma outra coisa. E aqui a gente abre esse espaço justamente para agora, quem estiver assistindo já vai ter uma outra imagem do White, né? Uma outra coisa que eu queria dizer aqui rapidinho assim, eu acho que tu já ouviu também isso aí. Os caras dizem assim, muita gente diz assim, o White é doido. De fato, eu sou doido. Eu sou doido para te ver bem, eu sou doido para ver Timbiras crescer, eu sou doido para ajudar o próximo, né? E eu até conversando assim na escola, eu tive com o Deres, quando a gente estava eu tive alguns problemas de trabalho em 2010. Eu fiquei trancado dentro de uma câmara fria, num caminhão baú. Nesse tempo eu já estava
trabalhando com cargas, né, distribuidora. E tive esse acidente e eu fiquei trancado dentro desse caminhão refrigerado. A gente ia fazer entrega e o rapaz não me viu lá dentro e trancou. Lá dentro é tudo escuro e gelado. Aí ali eu surtei, fiquei ruim, logo o oxigênio vai acabando, aí a pressão também na mente. Então pouca gente sabe que eu tive um problema de depressão muito grande em 2010. E quem me ajudou a superar ele, além do nosso Senhor Jesus Cristo, foi a minha esposa, Isabelle Rayane. Nesse tempo a gente namorava. Ela não me largou, ela não me abandonou. E aí a professora Iratê, que foi quem me conduziu até Teresina para que eu pudesse fazer um tratamento de fato melhor, né? Então eu passei um período inativo por conta desse problema que eu tive, porque desencadeou uma série de problemas como fobia, medo a lugar fechado. Eu não conseguia ver um caminhão passando que eu estava dentro dele. Então assim, a mente ficou. E aí teve um período que às vezes eu sempre gostei de ficar acordado até tarde, lendo e orando, olhando para o céu. Eu sempre gostei disso. Aí as pessoas passavam e diziam assim, pô, a gente está ficando doido, só pode. Mas não sabe, né, a realidade que a pessoa vive, ou que a pessoa passa. Eu acho que por conta disso. Que muita gente diz, para aquele bicho é doido. Mas sou doido mesmo, mas para ver você bem, para ver Timbiras crescer e para ajudar o próximo. Muito bem, tá aí, olha como é interessante o nosso bate-papo, né? Tem coisas que a gente não sabe, que a gente fica sabendo. Então muitas pessoas não sabiam disso, eu particularmente também não sabia, né? Então isso é o nosso objetivo, né? Conhecer um pouco da história de cada um dos nossos convidados que aqui vem, né, para esse bate-papo no Oitimba Podcast. Agora vamos entrar aqui, você já até deu uma pinceladazinha lá no início, a questão da política, né? Você recebeu um convite para ser pré-candidato a vereador. De que forma você recebeu esse convite para esse desafio? Sim, eu fui convidado. A política, eu sempre gosto de política. Se vocês buscarem no YouTube, aí vocês vão ver eu com um megafone. Eu peguei até um apelido na época do amigo Junão, que é vereador, porque teve uma campanha, eu não me lembro o ano, foi 2010, do Daniel Alvim. E eu comprei um megafone. Tinha um megafone. E eu andava com ele aí, me botaram até apelido, o homem do megafone na época. Que eu gostava muito dessa questão política. E a política, eu já trabalho nela, não só aqui. No Pará, quando o Enéas, o vereador, também estava lá, a gente trabalhou numa campanha política também. Então eu já venho ativo politicamente. E você pratica política dentro da sua casa. Se você não for político dentro da sua casa, o seu relacionamento com a sua esposa desanda. Então você pratica política dentro da sua casa. E aí a gente, tendo um histórico de trabalho aqui no município, de procurar ajudar as pessoas, me chamaram, né, um grupo de pessoas me chamaram e disseram assim, me fizeram uma intimação, porque na eleição passada, na política passada, eu dizia que ia ser candidato. Fiz aquele negócio e tal. Aí depois alguns disseram, rapaz, tu desistiu, cara, e tudo. Eu digo, rapaz, mas é porque eu estava com problema de saúde e tal, e não dava para mim. E inclusive estou de novo, mas fiz as cirurgias e essa eu vou encarar. Sou pré-candidato a vereador, a convite de muitas pessoas que me procuraram, alguns munícipes. E a família apoiando. Projeto este que eu idealizei há um tempo atrás, coloquei diante de Jesus Cristo, que é o meu Senhor e Salvador, e disse, Senhor, se for a tua vontade, faça acontecer. Se não, que eu também entenda. E até o momento, eu sou pré-candidato e estou entendendo que é para acontecer. Não estou dizendo que vamos ter êxito, né? Porque é a primeira vez que eu estou entrando. Mas, de fato, dessa vez eu sou pré-candidato a vereador e vou enfrentar aí essa batalha com o objetivo de fazer o melhor para o povo de Timbiras e de buscar melhorias com os conhecimentos que nós temos, não só na área da educação, mas também com pessoas que podem ajudar o município de Timbiras. Que nós temos muitas pessoas aí que a gente conhece e já fiz isso aqui no município de Timbiras, né? A gente tem não só um trabalho prestado na zona rural, como também aqui no município, enquanto, né, atuava aí na Secretaria de Meio Ambiente.
Eu acho que vocês, pouca gente sabe, eu não sei, mas eu já consegui muitos materiais aqui para o município de Timbiras, né? E está tendo aí a regularização urbana fundiária, também tem minha parcela de contribuição nisso aí, né? As reuniões com o pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. E hoje é uma realidade, né, a regularização urbana fundiária que vai atingir todo o município de Timbiras, né? E a gente tem feito aí o que pode para dar a nossa parcela de contribuição. Eu acredito muito que cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui. E é uma missão boa. Não é ajeitar o todo, mas fazer a tua parte. Aí você tem que saber qual é a tua parte. É ajudar. A minha é ajudar. Então, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Foi o que eu fiz aí, quando a gente conseguiu aí algumas carradas de madeira para o município fazer uso, como fez uso aí no Matador, nas creches, nas escolas, né? Telhado, outro dia vocês viram a reforma da delegacia e tal. Então isso aí já me alegra muito, eu já dei uma parcela de contribuição, né, para o município. Às vezes a pessoa, quando entra na política, ele tem uma bandeira a defender. Qual é a sua bandeira? Claro que tem que trabalhar no geral, mas tem uma área que a gente se identifica mais e diz, olha, eu vou trilhar por aqui. A minha bandeira principal é o homem do campo. Ajudar ele a ter uma qualidade de vida melhor. Eu fico pensando, às vezes, e busco, né, ler alguns livros que falam de política, né? Então, assim, eu defendo muito essa questão da produção. Ensinar o homem do campo a produzir melhor, dar uma qualidade de vida melhor para ele, né? E essa questão da bandeira ambiental. Por quê? Nós precisamos desse diálogo. Nós precisamos desse diálogo aqui em Timbiras. Porque em Timbiras a gente ainda escuta muitos, né, pessoas reclamando. Ah, zona rural assim, assim. Vamos para uma conversa. Vamos para o diálogo. Vamos ver aqui de que forma as pessoas que estão vindo podem nos ajudar. Porque é como eu disse anteriormente, Jota. Tu tens aí o teu imóvel. Tu vendeu ele. Ele é teu. Mas lá dentro tem um morador tradicional. Vamos ver o que diz a legislação para dar o que é dele. Ele não tem que sair de lá, ele tem que ficar lá. É direito dele, eu defendo isso. Eu não defendo de forma alguma o conflito, a briga, não sentar numa mesa. Isso aí eu não defendo. Para conversar, porque o diálogo abre portas, o diálogo evita, né, muita coisa ruim. E dentro dos conhecimentos que eu tenho, com as formações técnicas que eu tenho, eu pretendo usar esse conhecimento e alguns amigos para que a gente possa trazer, né, para Timbiras e desenvolver um trabalho nessa área de alavancar ainda mais a vida do homem do campo, de forma positiva, dando a ele condições, dando a ele conhecimento e um técnico disponibilizado lá no campo para ajudá-lo a ter aí uma excelência maior na sua produção. Agora, caso o White Menezes, né, seja eleito vereador em Timbiras, o que você vai esperar, no final do seu mandato? Assim, o White foi eleito vereador, passou 4 anos, o que você espera no final desses 4 anos? Hoje, como pré-candidato que sou, o que eu espero mesmo é só a aprovação do meu Senhor Jesus Cristo. Ele me aprovando, com certeza o povo vai aprovar. Porque quando Cristo está à frente, não há quem se oponha, né? E o que eu espero da sociedade, caso isso venha a acontecer, é a aprovação. É as pessoas olharem para mim e dizer assim, tu fizeste um bom trabalho. Tu realmente disseste lá na minha comunidade que iria fazer isso e isso, e fez. É isso que eu espero. Porque eu entendo uma coisa. A palavra do Senhor nos diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente não vai levar nada. Por isso que eu falo muito de Cristo, porque foi Ele que me libertou. Então as demais coisas vão ser acrescentadas. Vão ser acrescentadas. E com essas coisas acrescentadas, o compartilhamento para as pessoas, né? Então, o que eu espero no final de tudo isso é que tudo, além de dar certo, eu vejo o sorriso no rosto das pessoas e veja também, né, a satisfação de cada um e andar de cabeça erguida aí,
como Paulo disse, cumpri com a minha missão, fiz um bom trabalho, eu vou aqui guardar a minha fé e esperar aqui sentado, vendo aí a juventude crescer e florescer. Muito bem, você falou num ponto interessante, que é a juventude, focou aí na juventude, e a gente, como todos os convidados, a gente sempre pede, né, para quando a gente vai finalizar, né, somos escravos do tempo, o bate-papo tá muito bom, muitas coisas ainda para conversar, mas a gente tem que, né, que desocupar a bancada, né, para que outras pessoas possam vir, né. White, foi muito bom, eu quero já te agradecer, por ter aceito o nosso convite para vir aqui, né, conversar, contar um pouco da sua história, compartilhar com a gente conhecimentos, e a gente sempre pede, né, como o nosso foco aqui é levar as informações, conhecimentos, né, que a juventude possa conhecer um pouco mais, né, da história dos nossos conterrâneos, né, é que deixe uma mensagem, né, focada para a juventude, né, que todos eles que passam por aqui têm experiência de vida, né, passou por bons momentos, momentos difíceis, né, foram superados, e a gente sempre pede para que deixe uma mensagem focada na juventude, e a gente já aproveita, né, para também pedir para que você faça suas considerações logo após essa mensagem, e você também gostaria de deixar uma mensagem final, né, que é um salmo, né, então a gente vai finalizar por aqui, já deixando você à vontade aí para a mensagem, para as considerações e tal, finalizar com esse salmo aí para todos os tibirenses que estão acompanhando através da Oitimba TV. Jota, a mensagem que eu deixo para a juventude, tendo eu passado por um monte de coisas e experiências na vida, eu me considero jovem, tenho apenas 44 anos de idade. A mensagem que eu deixo é: a primeira, busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, busque a orientação divina, busque a Jesus Cristo, porque aí você vai ter excelência, né, naquilo que você faz. Ele vai lhe direcionar para um ponto de partida e de chegada com êxito. A segunda mensagem é: estude, busque o conhecimento, porque, como eu disse anteriormente, o conhecimento ele abre portas, o conhecimento ele te traz perspectivas de vidas melhores para você, para toda a sua família. E se algum dia a vida lhe trouxer obstáculos e você caia, o conhecimento nunca vai sair de você. E você pode ressurgir de novo através do conhecimento. Então, estudar, buscar uma formação, buscar um curso técnico. O amigo Deres, eu cito como referência o Deres também, porque não desistiu. Teve muitos obstáculos no decorrer desse curso que a gente fez de geografia, muitos desistiram. Rapaz, não desiste, não desiste. E eu quero aqui até fazer ênfase a um rapaz que mora lá na rua em que eu moro também, que é o conhecido como Pororoca. Eu me espelho muito nele. Quem não conheceu o Pororoca aqui em Timbiras, né? Hoje está estudando, é referência na escola Alberto Abdala, onde o professor Mota é diretor, porque conseguiu uma mudança de vida. Né? Conseguiu uma mudança de vida e hoje está mudando ainda mais através da educação. Certo? E quero aqui dizer para o povo de Timbiras, né, que me chamo White Menezes, filho de Wilson Teles de Menezes e Erenita da Silva Menezes, mais conhecido como Dana Ermita. Né? Meu pai aqui eram 3 irmãos, Wilson Teles, Weber Teles e João Teles. Né? Então, assim, todos aqui em Timbiras me conhecem, sabem quem eu sou. Tenho essa cara feia assim, mas é porque eu nasci desse jeito mesmo. Mas me considero uma pessoa bacana, mas verdadeiro. Não é que eu seja ignorante, eu sou verdadeiro, tá certo? E estou aí, né, disposto e disponível a ajudar a quem eu puder ajudar, seja na educação, seja na orientação. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa e estiver ao meu alcance, eu estou aqui pronto e firme para fazer aquilo que Jesus nos mandou, que é ajudar uns aos outros. Porque quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, ali há um leque de informações que é: ame o teu irmão, ajude o teu irmão, vista o teu irmão, calça o teu irmão, sacia a fome do teu irmão, sacia a sede dele. Isso aí tudo está inserido dentro do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E finalizando também, como tu bem disse, eu queria, né, quero a permissão de vocês, para que a gente possa ler um salmo, né, até para que abençoe ainda mais, porque eu desejo a todos vocês aqui
da equipe do podcast, né? Sucesso, né? Vocês já são referências em Timbiras, né? Todos vocês, o trabalho que vocês desenvolvem é um belo trabalho e isso é louvável, isso é bom. E essas histórias que vocês contam aqui das pessoas trazem um pouco mais da realidade que muitos não sabiam e às vezes até teciam comentários errados por não saberem, né? E eu queria pedir que todos nós curvássemos as nossas cabeças como sinal de reverência a Deus, para que a gente pudesse ler esse salmo, né? Proferir ele. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas. E habitaremos na casa do Senhor nosso Deus por longos dias. Amém e amém. Amém, um abraço a todos, muito obrigado, White, e a gente vai finalizando por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade com mais um convidado para que você possa, né, interagir com a gente, claro, conhecer um pouco da história de cada um que por aqui passa na Oitimba TV, Oitimba Podcast. Um abraço a todos.